Doutor Gomes assume o cargo de deputado estadual na vaga deixada por Sidney Leite. Deputados amazonenses repercutem o pacote anticorrupção anunciado pela presidente Dilma Rousseff. Cabo Maciel cobra a criação de delegacias do menor infrator no interior do Amazonas. Projeto de lei do deputado José Ricardo determina a realização de vistorias periódicas na estrutura física das escolas da rede estadual de ensino. O Além a Notícia já está no ar com os principais fatos do dia. Boa noite. Doutor Gomes, que ocupava a vaga de vereador na Câmara Municipal de Manaus, tomou posse hoje como deputado estadual. O parlamentar assume o lugar do deputado Sidney Leite, que pediu afastamento para assumir a Secretaria de Estado da Produção Rural. O presidente da ALEAN, deputado Josué Neto, destacou que a experiência do novo colega deve contribuir com o trabalho da Casa Legislativa. A cerimônia de posse do novo deputado estadual foi realizada no plenário do Poder Legislativo. Francisco do Nascimento Gomes, conhecido como Doutor Gomes, é graduado em Medicina pela UFAM e pós-graduado em Medicina do Trabalho. Além disso, cursou Filosofia, Teologia e Direito. Na política, afiliado ao Partido Social Democrático, ocupou a vaga de vereador de Manaus por 5 mandatos consecutivos e entre os anos de 2003 e 2006 foi suplente de deputado federal. Com afastamento esta semana do deputado Sidney Leite para assumir a Secretaria de Estado da Produção Rural, Dr. Gomes assume o lugar do deputado licenciado. O parlamentar afirmou que só tem a contribuir com a Casa Legislativa, uma vez que adquiriu uma experiência de quase 2 décadas na Câmara de Manaus. Vou contribuir muito com os debates aqui no plenário, ouvindo o povo que nos colocou aqui, mas também ouvindo a voz da nossa liderança maior. Acredito que nesta casa, pelo tempo que passar aqui, vou dar a minha colaboração em função do aprendizado que tive na Câmara Municipal de Manaus. De acordo com o presidente da Assembleia, deputado Josué Neto, a casa ganha 2 vezes, com Sidney Leite na CEPROR e Dr. Gomes no Poder Legislativo. E eu tenho certeza que o deputado Sidney Leite vai fazer um trabalho excelente, porque tem qualidade técnica na área de produção, além de ser um político extremamente habilidoso, é um técnico da área e que vai utilizar aí toda a sua maturidade, toda a sua experiência para trabalhar em benefício da população do Amazonas. Com relação à posse do deputado Dr. Gomes, também nós esperamos e temos certeza de que o Dr. Gomes traz uma experiência aí de 19 anos como vereador de Manaus, que vai estar aqui na casa trabalhando muito pela cidade de Manaus e, claro, também vai estender o seu trabalho ao interior do Amazonas. O parlamentar deve assumir também a Comissão de Educação. De acordo com o deputado Josué Neto, é o que prevê o regimento interno da casa que deve ser seguido. O presidente destacou ainda os avanços durante a atuação de Sidney Leite frente à comissão. O regimento prevê que todas as funções que era ocupada o deputado, que o deputado ocupava, o deputado suplente também irá ocupar. Então nós estamos seguindo apenas o que diz o regimento. O Sidney Leite, nos últimos 4 anos à frente da Comissão de Educação, ele trouxe todos os temas da educação para casa. Tivemos aqui um recorde de participação da classe da educação. Os professores estiveram praticamente aqui em 2013 e 2014 durante todo o ano. Muitas conquistas foram realizadas e a gente acredita que esse trabalho agora será continuado com o Dr. Gomes à frente da Comissão de Educação como presidente. Quem assumiu a vaga deixada por Dr. Gomes na Câmara foi a pastora Luciana, do PP, que será a 7ª mulher a compor a bancada feminina na casa. O anúncio do pacote anticorrupção do governo federal foi destaque na tribuna legislativa amazonense. A medida prevê, entre outras coisas, criminalizar o Caixa 2 e o confisco de bens de servidores corruptos. A proposta, que foi entregue simbolicamente ao Congresso Nacional, reúne projetos que já tramitam no Legislativo e novas propostas elaboradas pelo Executivo.
Entre as principais mudanças estão criminalização da prática de caixa 2. Atualmente, a prática é considerada uma contravenção penal, isto é, um delito mais leve punido com pena mais branda. A aplicação da lei da ficha limpa para todos os cargos de confiança na esfera do governo federal, a alienação antecipada dos bens apreendidos após atos de corrupção, responsabilização criminal de agentes públicos que não comprovarem a obtenção dos bens, confisco de bens dos servidores públicos que tiverem enriquecimento incompatível com os ganhos, assinatura do decreto que regulamenta a lei anticorrupção, que responsabiliza pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública e pune empresas envolvidas em corrupção com a aplicação de multas de até 20% do faturamento. Na Alean, a primeira a discursar sobre o tema foi a comunista Alessandra Campelo, que defendeu as propostas da presidente. A punição para os culpados, né? Hoje se fala muito em corrupção, tem passeata anticorrupção, se pede impeachment por conta da corrupção, mas a verdade é que a corrupção ela está inserida no nosso sistema político há muitos anos. E a gente precisa de medidas efetivas, não coisas temporárias, que se fala agora contra a presidenta, daqui a pouco as bases se unem novamente e se coloca a sujeira para baixo do tapete. Para a parlamentar, a lei atual favorece as grandes empresas que financiam as campanhas. Além desse pacote anticorrupção que a presidenta Dilma lançou, é a gente fazer de vez a reforma política e parar com essa história de empresa financiar candidato para depois receber isso em troca em obras, em serviços e em contratos do governo. O deputado Luiz Castro afirmou que a apresentação do projeto pelo Executivo Federal é positiva, mas cobrou a inclusão de outros temas, como o voto distrital misto e o fim da reeleição. Há necessidade do Congresso Nacional se reunir e debater com a CNBB, com a OAB, esse projeto de reforma política que vem da sociedade, não da forma ideal, porque eu tenho várias restrições a esse projeto, mas discutir tudo isso e lançar para a sociedade uma discussão onde a sociedade possa dar sua opinião mais concreta. Eu, pessoalmente, formo convicção hoje de que a reeleição não é boa para o Brasil. Já fui favorável à reeleição, já defendi a reeleição, hoje faço o meu meia-culpa. Sou favorável a mandatos de 5 anos, mandatos um pouco maiores, só um mandato. Inclusive, acho que nós temos que limitar a reeleição até mesmo para os cargos legislativos. Em a parte, o deputado Dermilson Chagas cobrou a adequada aplicação da lei. Todos são iguais perante a lei. O jogo das palavras ela é tão bonito que ela procura dar um significado em várias frases. E uma única palavra dá conceitos diferentes, dá sentido diferente para as coisas. E aí, muito me fere quando a gente vê o artigo 5º da Constituição, em que diz lá, nós somos todos iguais perante a lei. Se está dizendo, independente do cargo, da função, independente da postura, independente do poder econômico. O petista José Ricardo também se pronunciou sobre o tema. O parlamentar destacou que a corrupção no país precisa ser combatida de forma eficaz e que o governo federal tem avançado na investigação desse tipo de crime e fortalecido as instituições públicas. Muitas ações já foram tomadas, legislações já foram criadas ao longo desses últimos 12 anos no sentido de combater a corrupção. E o resultado está aparecendo. A gente vê muitas investigações da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, outros órgãos de controle, também financeiro, que estão aí, como o Tribunal de Contas. Nós temos muitos avanços. E agora a presidenta Dilma apresenta mais propostas, algumas alterações de legislações, fortalecimento também de instituições, tudo visando combater a corrupção. Acho que o caminho é esse. Alessandra Campelo apresentou um projeto de lei solicitando a realização de uma audiência pública para discutir o tema. E os deputados também debateram hoje sobre a aprovação do orçamento do governo federal para 2015 no Congresso Nacional. Entre os itens do projeto, o dinheiro público destinado aos partidos políticos, que foi triplicado. Com 3 meses de atraso, o Congresso Nacional aprovou nesta semana o projeto de lei que estima a receita e fixa as despesas da União para o ano de 2015. O orçamento aprovado triplica a verba para custeio de partidos políticos, que vai ser de R$ 867 milhões de reais. Os recursos do fundo partidário estavam estimados em R$ 289,5 milhões de reais. Mas os parlamentares em Brasília afirmaram que o dinheiro seria pouco, já que deveria ser dividido com mais partidos. Isso porque o fundo partidário é repassado para partidos políticos que têm representação no Congresso Nacional.
Depois das eleições de 2014, passou de 22 para 28 o número de agremiações que têm direito ao dinheiro do fundo. A principal crítica da medida é que ela seria indevida, dado o cenário de arroxo econômico pelo qual o país passa. Na Assembleia Legislativa do Amazonas, os parlamentares comentaram o assunto. Todo partido tem vida orgânica, tem várias funções que ele exerce. Não tem que ver de que forma vai ser aplicados os recursos. Não quer dizer que vá por um partido e que vá ser gasto de uma forma irresponsável. Tem que ter a fiscalização, tem que gastar de forma proativa para que isso se reverta em bens sociais. Talvez esse já seja uma sinalização dentro daquela proposta de ter o financiamento público de campanha. Porque se os partidos já recebem dinheiro para sua manutenção, para levar adiante as suas ideias, porque é essa proposta que prevê a própria Constituição, também já podem ser recursos usados no momento eleitoral. Talvez seja até um caminho que está se abrindo no Congresso Nacional. Isso é um dinheiro público que já vai para os partidos. O que nós queremos é que não se pegue dinheiro de empresa para financiar a campanha, já que os partidos já têm financiamento público. O que a gente quer é que o financiamento das campanhas seja feito por pessoas físicas, por doadores individuais que acreditem nas propostas daquele candidato e que a gente pare com essa grande guerra econômica que se tornou as campanhas eleitorais. Eu sou a favor do fundo partidário, agora eu acho que ele tem que ser fiscalizado e os partidos envolvidos em corrupção, eles não podem ter o direito de registrar candidatos. Absurdo, o Congresso Nacional vai na contramão, vai contra o bom senso, né? Você, no momento que precisa redefinir o que é prioridade no Brasil, onde você tem que cortar gastos, está se diminuindo a acessibilidade à pensão por morte, quer dizer, se uma mulher estiver casada com um marido por um ano e o marido morrer, ela não vai receber pensão, essa é uma medida. Então, tem que cuidar bem do marido, mas se ela casar com um homem que tem uma doença letal, que sofreu um acidente ou vice-versa, ela não vai ter direito à pensão. No momento que nós estamos cortando direitos basilares como esse, nós vamos aumentar o fundo partidário. Quer dizer, é de um absurdo, é de um contrassenso. No Brasil parece que bom senso virou contrassenso. Eu badezando o Congresso, eu creio que cada casa tem sua autonomia, sua prerrogativa, os números, os dados que levaram ao triplicar do fundo partidário, eles devem ter as suas justificativas. Eu entendo que isso já passa a ser um desdobramento para que na reforma política possa se pensar no financiamento público de campanha. No total, o orçamento do governo federal prevê 2,96 trilhões de reais para 2015. Para entrar em vigor, ele ainda terá de ser sancionado pela presidente Dilma. E nesta quinta-feira, o Tribunal Superior Eleitoral publicou o acórdão de cassação de Adail Pinheiro. Agora, quem deve assumir a prefeitura de Coari é Raimundo Magalhães, o segundo colocado nas eleições de 2012. Na Assembleia Legislativa, os deputados falaram sobre o assunto. 3 meses depois de o Tribunal Superior Eleitoral negar o registro de candidatura e cassar o então prefeito afastado de Coari, Adail Pinheiro, o acórdão da cassação foi publicado no Diário da Justiça na última quarta-feira. Agora, o Tribunal Regional Eleitoral deve cumprir a determinação e dar posse ao segundo colocado nas eleições de 2012. Como a chapa encabeçada por Adail Pinheiro não obteve mais de 50% dos votos, Raimundo Magalhães, do PRB, o segundo colocado, assume a prefeitura do município. O tema repercutiu na Assembleia Legislativa nesta quinta-feira. Segundo o deputado pelo PTN Abdala Frache, agora o município de Coari terá as possibilidades de crescer e se desenvolver. Desmandos administrativos, as loucuras políticas, sem contar as perversidades em relação à pedofilia que ocorreu no município de Coari nos últimos 10, 12 anos, precisam ser extirpados de uma vez por todas da vida pública daquele local, daquela comunidade. E a população, pela primeira vez, realmente começar a ser beneficiada com a questão daquela grande arrecadação que tem no município de Coari. O deputado pelo PPS, Luiz Castro, um dos parlamentares que mais se pronunciou em combate à corrupção em Coari, aparteou o discurso de Abdala Frache. Segundo Luiz Castro, todo o processo para a cassação de Adail demorou mais do que deveria. Foi decidido que os votos de Adail Pinheiro não teriam validade no dia 17 de dezembro, depois de 2 anos em que ele estava no poder, depois dele preso, o seu vice-prefeito. 3 meses de demora, 3 meses e 2 dias para que essa decisão seja publicada. Dá para acreditar que
que o nosso judiciário quer efetivamente fazer valer o que está na nossa Constituição, infelizmente não dá para a gente acreditar. 3 meses para publicar uma decisão. Houve o quê? Uma pane nos computadores? O que explica tanta demora? Quanto tempo vai demorar ainda para que venha a ordem para assumir o segundo colocado das eleições? O pedido de cassação de Adail Pinheiro no TSE foi feito pelo Ministério Público Eleitoral. Adail foi enquadrado na lei da ficha limpa por ter sido cassado pelo TRE nas eleições de 2008. Ainda de acordo com o MPE, Adail estava inelegível por ter as contas reprovadas nos tribunais de contas do Estado e da União. Em comunicado de liderança, o deputado Platini Soares destacou a anistia aos policiais militares que participaram do movimento grevista de 2014. O dispositivo, que nasceu de uma articulação entre o parlamentar estadual e o deputado federal Paulderney Avelino, foi aprovado no plenário da Câmara Federal. Em abril de 2014, os policiais militares protagonizaram o maior movimento grevista da categoria em toda a história do Amazonas. Na lista de reivindicações apresentadas, a mudança na lei de progressão da carreira, a implantação do Código de Ética da Corporação, a regulamentação da gratificação por trabalho extra, a famosa GTE, a mudança na escala de serviços e a implantação dos auxílios moradia e alimentação. Passado quase um ano, o deputado Platini Soares, do PV, que também participou do movimento, subiu à tribuna da Assembleia Legislativa para comemorar a anistia aos policiais militares grevistas. Foi aprovada com unanimidade. Foi interessante que todos os grandes blocos partidários expressaram de forma enfática seu total apoio a esses movimentos. Sabem que a Polícia Militar hoje ela vive uma realidade bem diferente da realidade que é expressada no Código Penal Militar. A anistia nasceu do projeto de lei 305 de 2015, de autoria do deputado federal Paulderney Avelino, a pedido do deputado Platini Soares, que acrescentava os estados do Amazonas, do Pará, do Mato Grosso do Sul e do Acre à lei de 2011, que concedia anistia a policiais e bombeiros militares que participaram de movimentos reivindicatórios. Com mais de um PL nesse sentido, a Comissão de Segurança Pública da Câmara Federal adotou um substitutivo, que contemplou as reivindicações dos parlamentares amazonenses. O deputado Platini Soares destacou que somente os militares que participaram do movimento de maneira pacífica serão beneficiados. Essa anistia é importante ressaltar que é apenas para policiais que participaram de movimentos reivindicatórios para melhorias de condições de trabalho, de forma pacífica. Então é uma anistia que ela é branda. Ela vai anistiar apenas trabalhadores que buscavam melhores condições. O substitutivo votado e aprovado ontem em plenário da Câmara Federal segue agora para a votação do Senado. Você acompanha no próximo bloco. Deputado Cabo Maciel cobra a criação de delegacias do menor infrator no interior do Amazonas. E deputado Augusto Ferraz pede a implantação de um cartório 24 horas no IML. O deputado Cabo Maciel apresentou indicação nesta quinta-feira ao governo do estado para a criação de delegacias do menor infrator no interior do Amazonas. Segundo o líder do Partido da República, deputado Cabo Maciel, o município de Itacoatiara não possui uma estrutura adequada para um bom funcionamento de delegacias especializadas na cidade. De acordo com o parlamentar, isso compromete o trabalho realizado. Delegacia do idoso, menor, mulher. Hoje essas áreas funcionam no município, porém funcionam de forma acanhada, de forma tímida, por não ter um prédio adequado. Ainda de acordo com o deputado, a situação dos demais municípios é semelhante à realidade de Itacoatiara. Um dos pontos mais graves é em relação ao adolescente que comete algum delito. Em Itacoatiara tem uma portaria do judiciário para que os delegados façam a prisão, a detenção, ouça o menor, independente do crime que cometeu, e tem que liberar.
tem que liberar porque não tem um centro de recuperação para menores, não tem um centro de detenção para menores. Então, os menores não têm aonde tirar a sua penalidade pela sua condenação com o crime que você cometeu. Para tentar amenizar os problemas, o deputado Cabo Maciel apresentou um indicativo ao governo do estado para que delegacias do menor infrator sejam construídas nos municípios do interior do estado. Deputado Augusto Ferraz pede a implantação de um cartório 24 horas no Instituto Médico Legal. A meta é agilizar os procedimentos necessários em caso de óbito e minimizar a dificuldade das famílias. O deputado pelo DEM, Augusto Ferraz, relatou em plenário que esteve no IML e constatou que os familiares que perdem um ente querido encontram dificuldades para dar entrada na documentação de óbito. O parlamentar sugeriu a implantação de um cartório 24 horas dentro do Instituto Médico Legal para facilitar o procedimento necessário nesse caso. Percebi que se nós tivéssemos um cartório dentro do IML, diminuiria a tristeza daquelas pessoas que se perdem naquele momento. O deputado foi aparteado pelos colegas que apoiaram a proposta e lembraram que os procedimentos necessários em caso de morte aumentam o sofrimento das famílias, principalmente de pessoas humildes. A sua intenção, a sua ideia de colocar um cartório 24 horas no IML é de uma presteza para a sociedade que, se isso for possível, se isso for conseguido, Vossa Excelência está colocando mais um ingrediente em torno dessa dificuldade, dessa necessidade que as pessoas têm para se livrarem dos entraves burocráticos para enterrar um ente querido seu. Quanto mais nós pudermos, facilitar esse trabalho tão doloroso a favor de tantas pessoas, melhor. A proposta de Vossa Excelência é da maior importância para o dia a dia das pessoas, principalmente para as pessoas mais pobres, que no momento de dor, elas não têm sequer alguém ao lado para correr atrás da documentação. Se existir um posto de um cartório lá no IML, isso será uma ajuda enorme. De acordo com a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, em caso de óbitos em residência, a família deve registrar boletim de ocorrência em uma delegacia de polícia e, caso necessário, solicitar o serviço de verificação de óbito para, posteriormente, contatar o SOS Funeral. Caso a morte aconteça em via pública, o Instituto Médico Legal deverá ser acionado. O atestado de óbito é fornecido normalmente pelo médico, atestando o falecimento e a causa da morte, e é primordial para que providências como velório, enterro e entrada em qualquer direito que a família possua sejam tomados. Dados do CAGED mostram que só no primeiro bimestre deste ano o Amazonas perdeu mais de 4.000 postos de trabalho. É o pior resultado desde 2009. Além disso, o saldo de empregos no Brasil tem a pior média em 16 anos. Em plenário, o deputado Dermilson Chagas falou sobre o assunto. As informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, mostram que o Amazonas passou por um corte de 4.000 postos de trabalho. É o pior resultado desde a crise de 2009. O setor de serviços, considerado o responsável pela geração da maioria de empregos na economia, foi o setor que mais demitiu no período, superando o comércio. Além disso, o saldo de empregos formais se manteve negativo pelo terceiro mês seguido no Brasil. No mês de fevereiro, foram fechadas mais de 2,4 mil vagas de trabalho. O resultado é o pior dos últimos 16 anos para o período. Na Assembleia Legislativa, o deputado do PDT, Dermilson Chagas, falou sobre o assunto. Nós temos um polo industrial que sofre a influência da política econômica. E é claro que existe também todo um fator aí que leva a essa estabilidade de pós-trabalho. Aumento do dólar, aumento do custo da matéria-prima, aumento do custo da energia, aumento do combustível, a estabilidade econômica, essa crise que se avança. O parlamentar salientou ainda que os dados apontados pelo CAGED demonstram a influência da crise econômica no país.
A gente espera que passe o mais rápido possível. Isso depende da política do governo federal para que a gente possa avançar. E o governo do estado vem fazendo sua parte, obviamente, dialogando com o setor produtivo para poder ver o que pode ser feito. Mas, infelizmente, a política econômica é que faz essa retração nos postos de trabalho. O deputado pelo PT, José Ricardo, apresentou um projeto de lei que determina a realização de vistorias periódicas na estrutura física das escolas da rede estadual de ensino. Segundo a proposta apresentada pelo parlamentar, a vistoria deverá ocorrer a cada 2 anos, para garantir a segurança dos estudantes e dos profissionais das unidades de ensino e a economia de recursos públicos, já que as manutenções preventivas evitariam grandes intervenções. Fiz muitas visitas às escolas no mandato passado e agora também, toda semana, conhecendo a realidade das escolas, e a gente constatou que muitas escolas têm problemas que poderiam ser resolvidos dentro de um cronograma de manutenção periódica para evitar paralisações, para fazer grandes reformas. A avaliação deverá ser feita por uma comissão multidisciplinar constituída pelo Poder Executivo, composta por engenheiros, profissionais da educação, membros do Conselho Estadual de Educação, membros do sindicato da categoria e cidadãos. É uma proposta para envolver a própria sociedade, né? Por que não envolver a família do estudante para acompanhar, né? Alguém da comunidade, próprios estudantes, acompanhar essa vistoria periódica para poder ajudar a apontar os problemas. Portanto, essa é uma proposta para poder melhorar a estrutura da escola, diminuir as despesas do próprio Estado e, no final, melhorar a qualidade da educação. Esta é a segunda vez que o parlamentar apresenta esse projeto. A primeira vez foi em 2012 e tramitou por 2 anos na Lean, porém não chegou à votação final no plenário. A psicóloga Silvete Alves, eleita presidente da Associação dos Servidores da Assembleia Legislativa do Amazonas, ocupou a tribuna da casa para agradecer ao expressivo número de votos e reafirmar o trabalho em favor dos servidores. O deputado pelo PL, Sabá Reis, concedeu uma sessão de tempo em favor da vencedora da eleição da ASALH, Silvete Alves. O parlamentar destacou o trabalho que deverá ser desenvolvido pela servidora. Reconhecimento, mas, sobretudo, dessa casa, pelos seus representantes, dizer, olha, conte conosco, nós estamos aqui. A ASALH forte, a sua gestão exitosa é o que todos nós queremos. Portanto, Silvete, as suas 2 companheiras que também participaram da disputa, o restante da chapa, deve ter um leque de sonhos, de propostas, de objetivos, que eu tenho fé em Deus que serão alcançados. Entre as principais propostas apresentadas pela servidora estão o desenvolvimento de políticas antidrogas, recolocação dos servidores comissionados no mercado de trabalho, valorização dos servidores efetivos, entre outros benefícios. Nós estamos trabalhando em cima de plano de saúde. Segunda-feira nós vamos ter várias pessoas, para não ficar só a Unimed, não ficar unificada, né? Vamos tentar verificar com a Mil, Bradesco, porque quando fica só um plano, restringe aquilo ali e ele não dá assim, nenhuma vantagem para a gente, nenhum desconto para o servidor. Então, quando tem vários planos de saúde, aí eles são, muitas vezes, forçados a nos dar mais desconto. Então, segunda-feira já temos um encontro com várias pessoas no plano de saúde, porque é o que mais os servidores me pediram. Com um total de 538 votos, a psicóloga Silvete Alves da Silva foi eleita nova presidente da ASALH pela Chapa 1, em eleição realizada no dia 13 de março. O candidato da Chapa 2, José Laan, obteve 56 dos 599 votos do pleito. E você vai ver no próximo bloco. Deputado Dermilson Chagas destaca o acordo que prevê a formação de aquaviários para garantir maior segurança na condução das embarcações no estado. E deputada Adjunta Afonso cobra o ajustamento de conduta das empresas investigadas pela CPI da telefonia.
O presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária e Pesca da Assembleia, deputado Dermilson Chagas, participou de uma cerimônia de assinatura de cooperação técnica entre o Ministério da Pesca, a Marinha e o IFAM. O acordo prevê a formação de aquaviários para garantir maior segurança da condução das embarcações no estado. A demanda por profissionais para atuarem no segmento de embarcação ligada à prática de pesca profissional no estado levou o Ministério da Pesca, Marinha e o Instituto Federal do Amazonas a firmarem um acordo de cooperação técnica para a formação de aquaviários. 2 acordos foram oficializados. O primeiro para formar pescadores profissionais e outro para a formação de fluviários nas categorias de marinheiro de convés e de máquinas. O ato foi assinado pelo ministro da Pesca, Helder Barbalho, e autoridades locais. É a oportunidade que está se dando de oferecer cursos de capacitação, de profissionalização aqui em Manaus, não mais sendo necessário com que os nossos pescadores tenham que se deslocar para outros estados, para outras regiões do Brasil, para poderem ter esta formação. Esta é uma orientação do governo de que nós precisamos qualificar, capacitar e formar os nossos profissionais, os nossos trabalhadores. O reitor do IFAM disse que a parceria vai consolidar um sistema integrado de desenvolvimento educacional no Amazonas e explicou como será realizado os cursos. A instituição ela vai atuar com cursos de formação inicial e continuada, ou seja, são cursos de curta duração, onde não há uma exigência maior de escolaridade para que o aluno ele possa participar. E nós acreditamos assim que vai ser o maior volume e que vai gerar o maior impacto no estado do Amazonas. O deputado Dermilson Chagas, presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária e Pesca da ALEAN, que participou da assinatura do acordo, disse que um dos problemas que o estado enfrenta é encontrar pessoal capacitado para atuar no segmento. É o grau de escolaridade de muitos dos nossos trabalhadores que trabalham em embarcações, que trabalham com a pesca. Então, o grau de instrução ainda passa a ser um empecilho, mas nós esperamos que seja ouvida a classe, esperamos que possa abranger o maior número possível de municípios e que possa ser atendido o maior número de trabalhadores. Com o acordo, o Amazonas é o primeiro estado da região norte que passará a qualificar trabalhadores para a área de embarcações. Alguns estados da federação já contam com esse tipo de curso. A ideia do projeto do governo federal é ampliar para todo o território nacional. Os deputados Alessandra Campelo, Orlando Cidade e Sinésio Campos também participaram do evento. O deputado Sinésio Campos anunciou em plenário a realização de uma audiência pública em São Gabriel da Cachoeira, no Alto Rio Negro, nesta sexta-feira. O objetivo é discutir mecanismos para tornar legal a extração mineral em terras indígenas. Nesta sexta-feira, dia 20 de março, o deputado Sinésio Campos, presidente da Comissão de Minas, Gás e Energia da Assembleia Legislativa, deverá realizar uma audiência pública no município de São Gabriel da Cachoeira, distante 852 quilômetros da capital. O motivo é começar o diálogo junto à população local sobre a possibilidade de se extrair minerais dentro de áreas de reservas indígenas. O anúncio aconteceu durante discurso do parlamentar em sessão plenária. A pauta, segundo o Sinésio, nasceu dentro da própria comunidade, que se incomoda em ver a possibilidade de aquecer a economia na região impraticável devido à legislação que protege as reservas indígenas. A intenção do parlamentar é levantar informações que contribuam com o projeto de lei 1610/96, que dispõe sobre o tema e encontra-se atualmente no Senado Federal, aguardando designação de relator. O deputado lembrou que em outros países a extração mineral em terras indígenas conseguiu aliar o desenvolvimento econômico local com a preservação das etnias. Eu já estive no Canadá, deputado Bosco, e vi que lá é um país de primeiro mundo, lá existe a exploração mineral em terras indígenas. E eu fui lá e vi. Existe na Austrália os aborígenes que fazem exploração mineral em suas terras. E tenha certeza, o que eu vi, um exemplo no Canadá, nas suas áreas, inclusive, tem universidades, tem toda uma estrutura de uma vida digna, enquanto que aqui no Brasil, uma vez, fazendo essa discussão também lá em São Gabriel, um indígena chegou comigo e falou, deputado Sabá, somos mendigos ricos, estamos em cima de uma riqueza e ninguém pode explorar. Em São Gabriel da Cachoeira, 9 entre 10 habitantes são indígenas, sendo o município com maior predominância no Brasil.
Deputado adjunto Afonso volta a cobrar o ajustamento de conduta das empresas investigadas pela CPI da telefonia. E ainda, prefeito de Tonantins visita a Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa e diz que o município está em alerta de cheia. Veja no resumo de notícias. A coordenação da Comissão de Assuntos Municipais da Casa Legislativa, presidida pelo deputado Platini Soares, do PV, recebeu a visita do prefeito do município de Tonantins, Simeão Garcia, do PSD. Na ocasião, o chefe do Executivo Municipal disse que a cidade está em alerta de cheia, mas os prejuízos já começam a surgir por conta da subida dos rios. O deputado Dermilson Chagas criticou a atenção dada pelo governo federal à SUFRAMA. O parlamentar acredita que o principal modelo de desenvolvimento econômico do Estado precisa de maiores investimentos como forma de continuar atraindo empresas para Manaus. O presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa, deputado pelo PR, Cabo Maciel, pediu à Secretaria de Estado de Segurança e ao Comando Geral de Polícia uma avaliação sobre a atual escala de trabalho dos policiais de cidades que possuem o programa Ronda no Bairro. Segundo o deputado, a atual situação não permite aos PMs um descanso digno. O deputado Luiz Castro levantou uma reflexão no Poder Legislativo sobre a crise financeira e econômica que o país está vivendo. Segundo o parlamentar, é preciso um bom entendimento político entre os governos federal, estadual e municipal. A falta de uma capacidade de liderança por parte da presidente e com os erros seguidos que o governo continua cometendo, nós temos uma piora da economia, não só este ano, mas no ano que vem. E os reflexos aqui para a nossa região. O polo industrial de Manaus foi um dos que mais perdeu empregos no início desse ano. Nós tivemos já um resultado negativo, não só da indústria, mas também comércio e serviços, com mais de 1.000 empregos a menos em relação ao saldo de empregos do final do ano. A Comissão de Assistência Social e Trabalho da Assembleia Legislativa, presidida pelo deputado Sabá Reis, recebeu representantes da categoria para discutir uma base salarial aos trabalhadores. De acordo com os assistentes sociais, a classe ainda não possui um piso salarial definido em lei e é preciso ser estabelecido. O deputado adjunto Afonso voltou a cobrar o cumprimento dos termos de ajustamento de conduta das empresas investigadas pela CPI da telefonia. O parlamentar cobra ainda a instalação da comissão permanente na estrutura da Comissão de Defesa do Consumidor para acompanhar e fiscalizar o que foi acordado ao encerramento dos trabalhos. Adjunto Afonso também viabilizou, junto ao governo do estado, o pagamento de subsídios de seringueiros dos municípios de Boca do Acre, Pauini e Lábrea, atingidos pela enchente. E na manhã desta quinta-feira, a Assembleia Legislativa recebeu a visita de alunos do ensino fundamental e médio do Centro Educacional Eduardo Ribeiro, localizado no bairro Alvorada, zona centro-oeste de Manaus. A visita faz parte do projeto Conhecendo o Legislativo, realizado pela Alean. O Princesa vai para o segundo jogo contra o Figueirense pela Copa do Brasil. Os principais fatos do esporte amazonense você confere agora com Tom Claro. Olá, minha gente do esporte, estamos chegando com as primeiras para você. 8 cartões amarelos e 2 vermelhos e muita confusão marcaram o jogo do Princesa dos Solimões com o Figueirense pela Copa do Brasil na noite desta quarta-feira no Estádio da Colina. Após o time de Santa Catarina abrir uma diferença de 2-0 no primeiro tempo, o time de Manacapuru chegou ao empate e com isso vai para o jogo de confronto no dia 1º de abril no Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Para se classificar, o Princesa dos Solimões precisa de uma vitória simples ou empatar o jogo a partir de 3 gols. E Nacional e Paysandu se enfrentam pela partida de volta da segunda fase da Copa Verde neste domingo, às 5h30 da tarde, no Estádio da Colina. Após derrota por 4-1 em Belém, o Nassa precisará quase de um milagre sobre o Papão, em Manaus, para garantir a vaga nas semifinais da Copa Verde. O time terá que vencer por, no mínimo, 3 gols de diferença. Caso o placar da primeira partida se repita, o confronto será decidido nos pênaltis. Presidente de 8 clubes do Amazonas se reuniram na Secretaria de Estado da Juventude, Desporto e Lazer, SEGEL, para receberem orientações acerca do repasse de R$ 2,5 bilhões para os clubes, anunciado no último dia 4 de março.
O dinheiro do patrocínio para os clubes que disputam o Campeonato Amazonense seria repassado à Associação de Clubes Profissionais do Amazonas. Porém, o Estatuto da Associação não permite que ela receba dinheiro público. O impasse será avaliado na próxima segunda-feira. IFAST e São Raimundo se enfrentam no sábado no Estádio da Colina, às 3 da tarde, em partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Amazonense. Como o duelo tem um histórico negativo de brigas entre os torcedores, a diretoria do FAST organizou uma série de medidas de segurança para prevenir possíveis confusões antes, depois ou durante o clássico manauara. E a gente vai ficando por aqui. Mais esporte no nosso próximo encontro. Confira agora o que foi destaque no Além Notícias de hoje. Doutor Gomes assume o cargo de deputado estadual na Assembleia Legislativa. Pacote anticorrupção do governo federal entra em debate no Parlamento Amazonense. Projeto de lei do deputado José Ricardo prevê vistorias periódicas na estrutura física das escolas da rede estadual de ensino. E nós ficamos por aqui. No site da Assembleia, ali.am.gov.br, você tem outras informações sobre a atuação parlamentar. Uma ótima noite para você e até amanhã com o resumo da semana.